Olá, bem-vindos ao canal. Eu sou Isabela Gonzaga, sou enfermeira, estomaterapeuta e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto importante para você que é profissional ou estudante de enfermagem. É o cuidado com a ferida cirúrgica. A ferida cirúrgica, ela tem um comportamento, tem uma cicatrização diferente em relação à ferida aberta. No caso de uma queimadura, de uma úlcera venosa, de uma lesão por pressão, você tem uma perda tecidual. Você tem uma destruição daquele tecido cutâneo que vai demandar um esforço do organismo para reconstituir, para substituir aquela área que foi lesada. No caso da ferida cirúrgica, o que a gente tem é uma incisão. O cirurgião vai fazer um corte com bisturi, seguindo uma técnica estéril, para abrir aquele tecido e dar acesso a estruturas internas, aos órgãos internos. Ao fim da cirurgia, essas bordas, esse corte vai ser fechado, as bordas vão ser aproximadas e vai ser feita a sutura. O cirurgião vai costurar as bordas com fio de nylon ou vai aproximar, vai colar essa incisão com uma cola biológica. Então a destruição tecidual ela é mínima, a perda de tecido é muito menor quando comparado a uma lesão aberta. Por isso, a recuperação ela costuma ser mais rápida. É o que a gente chama de cicatrização por primeira intenção. Correndo tudo bem, essa cicatrização vai acontecer em uma semana, 10 dias, esse tecido já vai ter sido reconstruído. É por isso que os pontos, a sutura, ela pode ser retirada, geralmente nesse período, entre 7 e 10 dias, a depender da profundidade, do tipo de cirurgia. Mas tem uma situação que pode atrapalhar essa cicatrização, é a infecção. Quando você tem a contaminação dessa incisão, quando as bactérias invadem esse tecido e começam a se multiplicar, a gente percebe que a área começa a ficar muito inflamada. A incisão fica vermelha, fica edemaciada, ou seja, o tecido começa a ficar mais inchado, pode aparecer uma secreção purulenta, pode ter sinais de sangramento, o paciente começa a reclamar de dor, tudo isso são sinais de infecção. E a infecção pode levar a uma complicação grave, que a gente chama de deiscência cirúrgica. O que é a deiscência? É quando essa incisão, ela infecta, ela inflama e a sutura, os pontos rompem. A incisão abre, é o que a gente chama de deiscência. Para evitar a infecção, para prevenir a deiscência, um cuidado fundamental é em relação à técnica cirúrgica. O procedimento tem que ser estéril, não pode haver contaminação no procedimento cirúrgico. E um segundo cuidado é em relação à incisão, ao curativo dessa incisão cirúrgica. Existe uma recomendação de manter o curativo que veio do centro cirúrgico nas primeiras 48 horas. O que significa isso? Que a gente vai evitar abrir esse curativo. No primeiro DPO, no primeiro dia pós-operatório, esse curativo vai ser mantido, você não vai trocar, para reduzir a manipulação da área, para diminuir o risco de contaminação. Depois de 48 horas de cirurgia é que você vai fazer o curativo. E aí a técnica é limpeza com gaze e soro fisiológico. Você vai utilizando luvas estéreis, pinças, a gaze e o soro fisiológico, você vai umedecer a gaze e vai limpar primeiro a incisão e depois a pele ao redor. E em seguida vai secar toda a área. A solução que deve ser utilizada é o soro fisiológico. Não utilize soluções como álcool a 70%, clorexidina alcoólica, soluções com iodo, PVPI, nada disso. Porque apesar de matar as bactérias, ela também é tóxica para o tecido saudável, ela é tóxica para as células. Então, vai ressecar a pele, vai ressecar aquele tecido que está em formação e vai atrapalhar, vai prejudicar a cicatrização. Então, o melhor produto para limpar a incisão cirúrgica ainda é o soro fisiológico. E também existe uma dúvida, muito questionamento em relação a deixar a incisão
descoberta, né, exposta, ou manter os curativos, né, manter a incisão coberta durante o pós-operatório. Bom, a recomendação principal é que a área seja mantida limpa e seca. Então, se você, ao fim dessas 48 horas, você avaliou aquela incisão e viu que a cicatrização está correndo bem, a pele está saudável, a incisão não tem sinais de inflamação aguda, não tem presença de secreção, não tem sinal de sangramento, então você pode manter aquela área descoberta. Você não precisa manter um curativo oclusivo sobre essa incisão cirúrgica. É saudável para a pele que ela fique exposta, mas é importante também lembrar que a recomendação é manter a área limpa e seca. Então, se a incisão está próxima de uma colostomia, de uma urostomia, se existe um risco de contaminação com fezes, com urina, se existe contato dessa incisão com umidade, então você não pode garantir que essa incisão vai permanecer limpa e seca. É mais seguro, nesse caso, manter o curativo, deixar ela protegida com o curativo oclusivo nesses primeiros dias ou até a retirada dos pontos. Então, sempre tem que ter essa avaliação, esse olhar crítico do profissional para ver se a cicatrização está correndo normalmente, se eu tenho condições de garantir que aquela área permaneça limpa para facilitar o processo de cicatrização. Já existem alguns curativos que são fabricados, que são apropriados para utilizar na incisão cirúrgica. Então, são curativos com um filme adesivo, com um material bem absorvente, produtos impermeáveis que permitem que o paciente possa tomar banho sem molhar a incisão cirúrgica. Então, já existem alternativas no mercado para esse curativo cirúrgico, mas se você não tem acesso a esses produtos, você pode manter a incisão ocluída com gaze seca e a fita de micropore. Também vai fazer o mesmo, vai atingir o mesmo objetivo, porque o fundamental é o conhecimento do profissional, é essa avaliação da incisão cirúrgica, do curativo, como ele deve ser realizado, em que momento fazer o curativo, em que momento deixar a ferida exposta. Tudo isso demanda o olhar crítico, a avaliação do profissional. Então, se você tem interesse em saber mais sobre curativos, sobre avaliação e tratamento de feridas, preparei um e-book e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só clicar e adquirir o seu. Até a próxima!